Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do nosso estudo do Evangelho, capítulo 17, item 3. E me foi incumbido a missão de substituir a tia Wanda, que hoje está debilitada, né? Mas, enquanto a gente caminhava, né, vindo aqui para o centro, eu pensava justamente no mundo que todos nós queremos. Qual o mundo que nós tanto almejamos? Né? E refletindo um pouco sobre esse mundo, a gente pensa como seria bom viver num mundo onde não haja mais violência, onde não haja mais corrupção, onde a gente não tenha medo de conviver, às vezes, com aquele irmão ali do lado da nossa casa, trancamos nossas portas. Então, refletindo um pouco nisso, nós temos o caminho para que isso aconteça. Sabemos qual é o caminho a ser trilhado para que isso ocorra, para que a gente almeje e chegue nesse mundo que a gente tanto sonha. Mas como? Essa transformação, esse mundo que nós tanto almejamos, ele não está aqui fora, ele está aqui dentro de cada um de nós. E se nós queremos esse mundo perfeito, excelente para viver, essa transformação, ela deve começar em cada um de nós. Mas tudo isso requer um esforço de cada um de nós. Quando a gente vai ler o capítulo, Sede perfeitos, nós percebemos como ainda nós temos que caminhar, o quanto já caminhamos e quanto ainda temos que caminhar ainda. Mas é possível? Sim, é possível. E nós sabemos a receita. Nós temos o hábito de querer as coisas, um receituário pronto. Como seria o caminho? Nós já temos isso. Nós temos essas informações. Só que essa mudança tem que acontecer dentro de cada um de nós. Dos mínimos detalhes, nas horas cotidianas do nosso laboratório diário. É muito fácil para a gente ser espírita dentro do centro espírita. E muitas das vezes, nós falamos tanto, ouvimos tanto, mas na hora do exercício, para a transformação desse mundo que a gente tanto sonha, a gente ainda deixa a desejar, porque a gente ainda está num processo de caminhada. Isso é normal, é comum. Mas precisamos continuar essa caminhada. Então, é muito interessante que quando a gente vai ler, nós vamos lendo as obras de Kardec, nós temos o caminho a ser trilhado. Nós sabemos o que precisamos. Nós vamos encontrar no livro Roteiro a seguinte frase de Emmanuel: no imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso e ascensão. Nós já compreendemos o porquê estamos encarnados. Basta aquele primeiro passo, dar um passo a mais, fazer a nossa parte nesse contexto, desse mundo que a gente tanto sonha, que nós tanto compartilhamos os mesmos ideais. Só que isso, o nosso exercício só vai acontecer se a gente fizer também a nossa parte. Nós fazemos parte desse todo, né? Somos todos irmãos. Ainda não compreendemos isso, né? E Emmanuel continua: ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que convertamos em glorioso paraíso, o mundo que nós tanto sonhamos. Mas o que isso tem a ver com o tema Sede perfeitos? É a nossa transformação. Nós teremos o mundo que queremos a partir da hora que dermos a nossa colaboração para esse mundo. Estamos encarnados com a oportunidade bendita, com as oportunidades brilhantes para aproveitar. Só que tudo depende do nosso esforço, depende daquele passo a mais, colocar o nosso conhecimento em prática, lá no cotidiano, no trabalho, na família, no dia a dia. É lá que nós precisamos colocar esse conhecimento em prática, que nós tanto necessitamos para o nosso progresso. E se a gente precisasse, então, de um roteiro, teria sim, a gente tem esse roteiro.
E é muito fácil a gente observar isso. A gente sabe qual deveria ser a nossa conduta. A nossa renovação para o bem requer esforço e renúncias. A gente sabe que a gente precisa renunciar a muita coisa. Nós precisamos trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, os grandes empecilhos que ainda nos travam, ainda no progresso. Estamos caminhando, cada um a seu tempo, mas nós precisamos continuar esse processo, porque tudo isso depende de nós. Trabalhar incessantemente no bem é um dever. Nós, conhecedores da doutrina espírita, da imortalidade da alma, do nosso papel enquanto encarnados nesse planeta, no contexto em que vivemos, temos uma responsabilidade muito grande. E essa transformação ela é nossa. Ninguém vai evoluir por ninguém. Nós caminhamos juntos, compartilhamos dos mesmos ideais, estamos no mesmo barco, mas precisamos dar então esse passo. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. Buscamos tantos conhecimentos, já avançamos tanto. Ontem eu assisti a um programa da Ciência de Tudo com Steve Hawking, e ele falava justamente da evolução da ciência, o que a ciência já descobriu, as galáxias, a quantidade de estrelas. O Espiritismo já trazia tudo isso. Jesus, há 2000 anos, já disse, na casa do Pai há muitas moradas. E nós sabemos que nós estamos matriculados na Terra justamente para aprender. Essa escola bendita que nos acolhe, que espera de nós o nosso retorno também, mas é na convivência que nós vamos aprendendo. É na convivência. E esse exercício da prática da caridade, que a gente deve fazer todo santo dia, requer de nós muito esforço, mas precisa ser feito, né? E Emmanuel vai concluir. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Quantas das vezes nós estamos cercados de espíritos amigos que querem nos ajudar, mas nós não damos abertura, nós não sintonizamos com esses irmãos que estão ali para servir. Então a gente precisa aprender a aproveitar as nossas oportunidades diárias. Se queremos, almejamos essa perfeição, isso é um trabalho contínuo, que depende de nós, do nosso esforço. Então, quando a gente vai lendo no Evangelho, a gente vai compreendendo todo esse processo de evolução. E eu me perguntava, ontem, né? Vendo todo esse progresso que a ciência já chegou, e como professor de matemática, adora números, né? Eu me perguntava, gente, quanto tempo a gente já demorou para chegar onde nós estamos? A doutrina espírita também esclarece isso. Olha que interessantíssimo, vamos encontrar a resposta lá na Evolução em Dois Mundos. André Luiz diz o seguinte: para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos no caminho para o reino angélico, despendeu nada menos que 1,5 bilhão de anos. Olha como nós já caminhamos. Ainda temos muito para evoluir, temos muito para caminhar, mas tudo isso depende de nós e nós estamos nessa caminhada. Precisamos ajudar uns aos outros. Como funciona essa ajuda, gente? Aprendendo a amar verdadeiramente. Caminhar junto é compartilhar de tudo. Hoje nós julgamos tanto os nossos irmãos, olhamos tanto para o defeito do outro, mas esquecemos de olhar para dentro. Essa transformação ela não se dá de fora para dentro, é de dentro para fora. Aprendendo a praticar a verdadeira caridade, a compaixão, o perdão, trabalhar os nossos egoísmos. Tudo isso é um caminho para que a gente possa atingir essa perfeição relativa que nós tanto almejamos. E quando a gente pensa em toda essa caminhada que nós já traçamos, né, a gente pensa assim, nossa, a leitura do Evangelho no início já mostrou que para a gente compartilhar de tudo isso, quem de nós aproveita todas as oportunidades diárias? A gente às vezes deixa passar alguma coisa, uma oportunidade de servir. E muitas das vezes, quando termina o dia, a gente para refletir, nossa, eu devia ter feito, eu podia ter feito, mas tem uma nova oportunidade. Mas a gente esquece, né, que a gente não sabe até quando essa oportunidade nós teremos. Então, lembrando novamente da frase do Kardec, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações, isso nos mostra que a oportunidade é hoje, ela não precisa ser amanhã. Então a gente precisa aprender a aproveitar essas oportunidades.
E foi lido no Evangelho que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Quem de nós já consegue fazer isso? Ainda não conseguimos. Estamos a caminho. Isso tudo será conquistado com o tempo. Estamos caminhando, estamos aprendendo, estamos numa escola. Mas isso requer esforço. É doloroso. Às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma prova. O cara já treme. Nós estamos fazendo a prova agora, enquanto encarnados. Essa oportunidade está aqui. E ainda temos uma ferramenta brilhante, que é o conhecimento da doutrina espírita a nosso favor, que nos ajuda e nos impulsiona a esse progresso tão almejado. Mas tudo isso depende desse esforço de cada um. O verdadeiro homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece. Ele submete à vontade em todas as coisas. Usamos muito uma frase: nenhuma folha cai de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Então por que as coisas nos acontecem, então não são da vontade de Deus? Às vezes nós questionamos tanto. Nós não procuramos, por exemplo, a razão da nossa dor. Nós não procuramos compreender o que a dor nos traz. Isso é uma evolução, é um processo. Nós colhemos aquilo que plantamos, nós sabemos disso. E muitas das vezes nós estamos colhendo nada do passado, está da vida presente. Então, qual deve ser a nossa conduta? Todos os dias. Esse exercício diário da prática da caridade, de amar ao próximo. Se eu não consigo ainda amar, ore por ele, tenha compaixão, não julgue. Nós sabemos qual é o caminho a ser trilhado, sabemos as fórmulas, mas não colocamos em prática. Infelizmente, ainda não conseguimos. É um esforço contínuo, mas a gente precisa continuar. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais ou materiais. Nós sabemos que tudo na Terra é transitório, inclusive o nosso corpo. Mas vivemos como se vivemos aqui eternamente. E perdemos essas oportunidades mínimas do cotidiano, da convivência, do exercício da caridade no nosso dia a dia, que é a nossa oportunidade bendita. Reclamamos muitas vezes do lar que reencarnamos e esquecemos que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para progredir, para estreitar os laços, para aprender a amar. Esse é o processo, não tem outro. Jesus não pediu muita coisa para a gente, apenas amar uns aos outros, e a gente ainda não aprendeu a amar. Precisamos trabalhar isso em nós. Não é algo que é conquistado de um dia para o outro. Tudo requer sacrifícios, né? Mas a gente precisa procurar esse caminho, né? E alguns poderiam dizer assim, mas é muito fácil, André, observar o problema de fora. Quando a gente está mergulhado num problema, às vezes com um irmão que dá tanto trabalho, com um chefe que persegue, nossa, como é complicado. Sim, só que esse é o nosso laboratório. Essa é a nossa oportunidade bendita. Nós estamos imersos nos problemas, porque nós precisamos disso para evoluir. Somos nós os grandes causadores desses problemas, que podem ser resolvidos por nós, com um pouco de paciência, com um pouco de fé. Então a gente precisa ter esse esforço. Está no Evangelho. O verdadeiro homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceitam sem murmurar. Ainda não estamos nessa condição, a gente ainda vai dar um pouquinho de reclamar. Eu preciso reclamar um pouco, porque, nossa, como é difícil. Sim, ninguém disse que seria fácil. É um processo. Mas tudo depende do nosso esforço, da nossa renúncia. E nós estamos agora nos problemas. E olha que interessante. Ainda nós vamos encontrar no Evangelho que, possuídos do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem sem esperar nada em troca. A gente ainda tem aquele negócio assim, olha, eu vou fazer, mas da próxima... Não, faça o bem pelo bem. Não vamos esperar nada do irmão. Nós não necessitamos disso. Estamos aqui uns pelos outros. Somos todos irmãos, caminhando juntos.
Estamos na mesma escola matriculados. Vamos lembrar disso sempre. Estamos no mesmo barco, com a mesma caminhada. O planeta é um só, é uma casa só, não existem diferenças. Somos todos irmãos. E aí, eu gostaria de colocar contar um caso rapidinho, que qualquer semelhança é mera coincidência. No dia 12 de janeiro de 1746, nascia em Zurique Johann Heinrich Pestalozzi, mais conhecido como Pestalozzi, o emérito educador. E poucos de nós conhecem a história do Pestalozzi. Inclusive, nós da área da educação, às vezes, conhecemos pouco, né? Sabemos que Kardec foi discípulo de Pestalozzi, mas nós não entendemos o contexto em que Pestalozzi viveu, às vezes. E quando a gente vai analisar toda essa vida de sacrifícios, a gente fala, nossa, e eu no lugar dele, como agiria? Né? Então, Pestalozzi, ele andava em 1774 na região de Bir. Ele caminhava quando encontrou duas crianças e conduz essas duas crianças pobres até sua casa. E a partir dali começa o seu legado na educação. Ele era do direito. E ali ele vai começar a trabalhar com as crianças, com a educação desses jovens. E é muito interessante que ele passa por várias dificuldades financeiras, a esposa adoece, amigos chegam para auxiliar nesse processo de educação, nesse projeto que ele cria. Então, é muito curioso que nós, às vezes, num pequeno probleminha, a gente já fala, nossa, eu não vou dar conta. Não é isso? A gente fala assim, eu não vou conseguir. Consegue, com um pouco de esforço. E aí, olha que interessante. Essas coincidências da vida, né? Zurique passava por grandes mudanças na política. Problemas econômicos, financeiros, políticos, uma crise muito grande por causa da revolução que se iniciava. E nós sabemos, através da psicografia do Chico, que no livro Cartas e Crônicas, que houve uma reunião no ano de 1799, no plano espiritual, onde preparava a vinda de Kardec, onde Napoleão, Pestalozzi, Pascal e, entre outros, Rousseau, participaram dessa reunião. Pestalozzi e Napoleão vão a essa reunião, está de desdobramento, estavam encarnados, participar de todo esse processo da vinda do Kardec. E o interessante é que todo esse cenário estava por trás desse processo, todo esse cenário. E uma das escolas onde funcionava o Instituto de Pestalozzi, na época, seria fechado para ser transformado numa câmara, onde seria sede da política. E Kardec vai atrás, Pestalozzi vai atrás de Napoleão para pedir para não fechar o Instituto, porque tinha muitas crianças e precisava daquele espaço. E Napoleão diz para ele, eu tenho muito mais coisas a fazer do que ficar tratando essas coisas de ABC. Mas isso não desanimou ele. Graves questões financeiras ele passava. Ele não tinha condições de manter tudo aquilo. Então, Pestalozzi, resumindo a história, em outubro, pelas coincidências da vida, de 1804, chega no castelo de Yverdon para conhecer onde seria a futura sede, então, da escola. E ele vai com mais 2 professores. E ele narra a sensação que ele teve ao entrar nesse castelo. Ele sentiu uma vibração muito boa. Os objetivos, o sacrifício, trabalhando. Ele não esmoreceu em momento nenhum. E por coincidências, no mesmo mês do mesmo ano, nascia Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio. No mesmo ano em que Kardec visitava o castelo de Yverdon. E nós sabemos o desfecho dessa história muito bem. Mas eu queria trazer justamente para que a gente fizesse uma reflexão, quando eu falo dessa transformação interior de cada um de nós para o mundo que nós queremos, porque nós vivemos um contexto tão complexo, tão complicado, e muitas das vezes a gente pensa assim, está tudo perdido. Não, não está. E quando a gente vai parar para refletir o contexto do Pestalozzi e analisar o nosso contexto, olha que interessante, né? Nós sabemos
pelo Chico que o Emmanuel reencarnou para trabalhar pela educação. E alguns, um pouco pessimistas, diriam: nossa, mas ele reencarnar logo agora, nesse contexto complexo, difícil. Não, é agora que precisa. São as transformações. E vocês querem saber o mais interessante disso tudo? Somos nós, os trabalhadores da última hora. Jesus espera de nós agora. A oportunidade está em nossas mãos. É isso que nós precisamos compreender lá no dia a dia, no nosso laboratório diário, quando a gente chama a atenção. Eu trouxe uma frase do Emmanuel, que está lá no livro Fonte Viva, que ele diz: é imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, crescer e aprimorar-se. É colocar também o nosso conhecimento em prática. Não adianta a gente ter o conhecimento e não vivenciá-lo. O conhecimento científico é fundamental, ele é importante, é uma das asas. Nós temos o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento da moral que nós temos que ter. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. É essa transformação. São as duas asas que vão nos impulsionar para nos tornarmos homens perfeitos, com a nossa relatividade. É o que Ele espera de todos nós. E onde eu vou conseguir isso, gente? Aonde? É no cotidiano. É na convivência com meu chefe, com a minha sogra, com meu cunhado, com meu vizinho que faz questão de ligar o som à meia-noite para dar aquela festa, e a gente perde a paciência com o vizinho. É o exercício da caridade, da compaixão, da paciência, de trabalhar em nós aquilo que a gente ainda não conseguiu ainda. É uma transformação que vem de dentro. É isso que Jesus espera de cada um de nós nessa casa bendita. Está no Evangelho que o verdadeiro homem de bem, ele não alimenta ódio ou rancor, nem o desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Quantos de nós, no nosso Pai Nosso, pedimos para que o Senhor nos perdoe as nossas ofensas? Mas quando nós somos, então, agredidos por algum irmão, não, mas esse aí é outro caso. Não, é o nosso exercício. É o que a gente precisa fazer. É essa transformação que a gente precisa ter. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo, que nos nossos dias está muito atual. Atire a primeira pedra aquele que nunca tivesse equivocado. Hoje, estamos todos, a maioria de nós, com as mãos cheias de pedras. Para atacar em quem? Nos nossos irmãos, que equivocaram. Assim como nós. Nós não estamos no lugar errado na hora errada. Estamos no lugar certo, na hora certa. Então, se a gente parar para refletir um pouco mais sobre esse contexto que nós vivemos hoje, vamos perceber da oportunidade bendita que temos desse salto a mais no nosso progresso. Devemos, sim, tomar muito cuidado também, nós conhecedores da doutrina espírita, com o poder do nosso pensamento, que é um outro fator que a gente não leva em consideração. Nós esquecemos do poder que tem o pensamento. Essa prática da caridade também passa também pelo controle dos nossos pensamentos. E nós vamos encontrar, ainda no Evangelho, que o verdadeiro homem de bem, ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. É em nós que nós devemos trabalhar, não no outro. Eu ouvi certa vez uma frase de um palestrante espírita que ele dizia assim: olha, Deus não contratou ninguém para ser juiz no mundo. Não precisa de ninguém. Se a gente vigiar a nossa conduta diária, essa transformação ela vai se dar, porque a gente vai ver como nós ainda somos imperfeitos, como temos tantas coisas para trabalhar em nós. Então, tudo isso depende de quem? Do nosso esforço, depende de nós, está em nós. Nesse processo de renovação interior, não devemos nos esquecer do poder da oração e dos bons pensamentos. Depende de nós.
Não devemos entrar, às vezes, nessa atmosfera que muitas das vezes nós encontramos no nosso cotidiano. Aqui dentro do Centro Espírita nós encontramos todo um ambiente favorável. Mas às vezes no trabalho, em casa, num grupo familiar, a coisa não acontece da mesma forma. Sejamos o diferencial. Quando nós encontramos muitas vezes na sala dos professores, às vezes a conversa é uma só. Nossa, mas hoje o mundo está tão difícil. Um colega de trabalho, certa vez me disse: André, cansei de ser bom. Nossa, nesse mundo que só todo mundo faz coisa errada. Não, eu disse para ele, a gente não pode pensar assim. Sejamos nós essa transformação que nós queremos. Porque nós podemos ser esse feixe de luz que Jesus espera de nós, o trabalhador da última hora. É de nós que depende agora. Esse contexto todo, a transformação desse mundo que a gente tanto sonha, depende de cada um de nós. Emmanuel vai dizer que a mente é manancial vivo de energias criadoras. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes do imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam. Quando dizemos, não existem opostos que se atraem? Não. Nós entramos nas vibrações, então tenhamos pensamentos bons, vamos emitir vibrações boas, sabedores do papel do Brasil nesse contexto, enquanto espíritas. Essa transformação desse mundo que a gente tanto sonha, começa em nós. Esse processo de mudança precisa começar de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não vamos esperar que os outros mudem sem que eu transforme primeiro a minha conduta, enquanto espírita. Então precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, que é o nosso laboratório, a nossa oportunidade bendita. E para encerrar, eu gostaria de trazer uma frase do Emmanuel, que diz, porque nós somos uma família só universal. Estamos matriculados num planeta onde estamos todos na mesma condição. Alguns espíritos mais elevados encarnam para nos ajudar nesse processo de evolução, para que a gente possa aprender a caminhar junto com eles, a partir dos exemplos. Mas a gente precisa fazer esse esforço. E o Emmanuel vai nos dizer que cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. Nós sabemos qual é o papel do Brasil nesse contexto. Sabemos muito bem. Se não sabemos, podemos ler um pouquinho lá. Do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que nós vamos encontrar a resposta. E aqueles trabalhadores que ele fala, somos todos nós. É a oportunidade que nós temos desse progresso. É a ferramenta bendita que nos é colocada na mão para a nossa ascensão espiritual. Para que a gente possa reencarnar novamente num planeta sem sofrimento, sem guerras, sem brigas. Não há necessidade disso, porque tudo isso depende de cada um de nós. E aí eu encerro com a frase do Chico, que diz: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Que a gente possa colocar isso no nosso coração e na nossa prática. Amar uns aos outros, olhar no próximo irmão, para que a gente possa almejar essa perfeição que a gente tanto sonha e esse mundo feliz que a gente pensa ainda. A gente seria muito bom, nessa encarnação, a gente ia viver num mundo sem guerra, sem atritos, mas nós precisamos ser os agentes transformadores. Não vamos esperar que o outro faça aquilo que nos compete. Que Jesus nos abençoe.